Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa academia espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Muito bem, hoje, terça-feira, dia 2 de março de 2021. Não esqueça de dar o seu joinha aí, para que o nosso vídeo possa subir mais e ser apresentado a mais pessoas, você que está no nosso canal no YouTube. Vamos à palavra de Deus desta terça-feira da segunda semana da Quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixei que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Duas coisas sobressaem nesse texto do Evangelho que acabamos de ouvir. O primeiro deles, o maior, é o tema da hipocrisia. Falar, exigir dos outros, mas praticar de forma diferente. Isso vale para todos nós, não é só para quem prega, não é só para quem está à frente de alguma coisa. Todos nós devemos pautar os nossos pensamentos, as nossas falas e as nossas atitudes numa mesma direção. Ou seja, a nossa vida tem que ir num ritmo só. E este ritmo só, aí vem o segundo assunto, tem que ser no segmento de Jesus. Só Ele é o Mestre e Senhor. Só Ele nos leva como filhos àquela paternidade verdadeira que é Deus. Em Jesus, nós fomos assumidos na vida divina. Quando Jesus fala, atenção, não chameis ninguém de mestre, não chameis ninguém de pai. Porque Ele é quem nos guia e é Deus mesmo. Nós participamos da vida divina. Claro que a questão dos laços de sangue, você chamar que aquele que é seu pai de pai, não tem problema nenhum. Jesus está chamando aqui a atenção é para outra coisa. Essa questão da vaidade, da honra, que alguns queriam assumir porque se apresentavam como melhores, como guias para os outros, né? A missão é sempre uma, mas essa missão, ela nunca nos coloca numa posição de maiores, de melhores, de mais sábios. Você pode ter uma caminhada, uma experiência maior. Essa hipocrisia denunciada por Jesus continua sendo tentação para todos nós, pessoalmente, como cristãos, como comunidade de fé. Ainda hoje, muitas e muitas realidades
vão nos apresentando essa tentação de querer aparecer, de querer se mostrar, mas de pouco fazer. Então precisamos sempre cuidar disso. Jesus cuidou para que os discípulos não imitassem esses maus costumes. E aqui Jesus diz no Evangelho: façam o que eles estão dizendo, porque é certo, mas não façam como eles fazem. Faça como Deus, como o Pai, como Jesus nos guia para fazer. Então nós não podemos imitar más ações. Porque fulano que está fazendo, porque fulano disse, mas se são más ações. Nesse tempo agora mesmo nós estamos vendo isso. Gente de fé, gente de Deus, aí com loucuras, indo contra a ciência, contra muita coisa, e incentivando para que não se busque, não se tome a vacina, enquanto que é fruto de uma pesquisa, de uma ciência, mas a vacina está sendo feita a partir de embriões e disso e daquilo, moralmente está incorreto a produção, mas a própria igreja já se pronunciou com isso, que embora moralmente a produção tenha erros morais e éticos, dada a circunstância da pandemia e outras realidades que os documentos da igreja já afirmam, não tem por que se ir contra. O próprio Papa já se vacinou, os dois Papas, o Papa Francisco, e o Papa Emérito Bento XVI, e assim por diante. Bom, mas o nosso tema aqui é a questão da hipocrisia, querer falar uma coisa e fazer outra, aparecer só, fazer só aparência, e no coração e na vida diferente. Às vezes isso acontece conosco no dia a dia, a gente vai à igreja, a gente reza, a gente está assim, mas dentro de casa onde a gente não tem máscara, a gente é maldoso, a gente grita, a gente xinga, a gente destrói a vida das pessoas próximas de nós. Então, pensemos um pouco nisso. Então, Jesus diz que não podemos imitar essas más ações, porque fulano está fazendo. Eu tenho que fazer um discernimento concreto em Deus, na luz do Espírito Santo. E aí Jesus insiste radicalmente que é preciso banir esse tipo de comportamento. E como é que nós conseguiremos banir a hipocrisia? É com a atitude de serviço e de humildade. Serviço e humildade nos auxiliam a vencer a vaidade, a vanglória. O que é vanglória? Trazer para você uma glória que é vã, porque não é a glória de Deus, a vanglória, a vaidade, e tudo isso causa a hipocrisia. Atenção também, porque às vezes nós podemos nos perder aí pelo caminho. Então, cuidado para nós não ficarmos tão preocupados com aquilo que é supérfluo, com aquilo que é acessório, ao invés de ir no essencial, naquilo que é o mais importante. E aí, na nossa caminhada espiritual, às vezes essas atitudes, essa vida meio assim, pode fazer com que a gente troque a glória de Deus para a própria glória. E isso é desafio e é uma miséria muito grande para a alma humana. Então, como também pensar um pouco nisso, como se livrar disso? Uma experiência que tem dado certo e que muitos orientadores espirituais sugerem é que você comece a ver, a observar coisas que te agradam ou que te aborrecem. Mas coisas que te agradam e te aborrecem não simplesmente em relação a você mesmo, seus sentimentos, mas na relação, no trato com os outros, com as outras pessoas. Comece a observar o que no outro te aborrece, o que no outro te agrada. E aí você consegue observar também essa realidade do que você está dando atenção, aonde que você está colocando o que é essencial e o que é supérfluo.
Portanto, fiquemos atentos. O egoísmo cega. O egoísmo, quanto mais egoístas ficamos, cega. E não nos permite ver o outro nas suas necessidades, nas suas sensibilidades, no que é o outro, um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Segunda coisa aí Jesus é o caminho que leva ao Pai. Nós temos que espelhar Jesus, nós temos que seguir Jesus. Ele que é o caminho, né? E abandonar outras coisas, outras vontades e ideias para seguir Jesus. Isso é um grande desafio, né? Mas é também o caminho da vida e da salvação. Embora desafio, a gente sabe, a gente sente no coração que precisamos, que devemos caminhar por ali, porque será a nossa vida, será a nossa salvação. E vamos à nossa academia. Momento de alongar, de aquecer e de treinar a musculatura da nossa alma. Comece com a invocação ao Espírito Santo e depois um silêncio amoroso. Já falamos aqui desse silêncio amoroso. O silêncio amoroso não é ficar pensando em outras coisas, não, mas apenas estar em silêncio de amor na presença de Deus. Para aquecer, convido você a voltar na liturgia de ontem, segunda-feira, e meditar a primeira leitura, o livro de Daniel, no capítulo 9, versículo de 4 a 10. É uma oração linda que Daniel eleva a Deus. Então esse aí é o aquecimento. Meditar a primeira leitura da segunda-feira, que é o livro de Daniel, capítulo 9, versículos de 4 a 10. E faça essa oração como se fosse você se dirigindo a Deus. E o treinamento, o exercício mais pesado, então observe e enumere, como sugeri ali, coisas que te agradam e coisas que te aborrecem na relação com as pessoas. Perceba lá onde tem egoísmo, vanglória e vaidade. E comece a fazer uma oração pedindo ao Senhor essa libertação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e lhe dê a paz e a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.